fato é que o Corinthians, isso não justifica a eliminação nem nada, né? O Corinthians nem deveria estar na Sul-Americana, para começo de conversa, né? O Corinthians deveria estar disputando a Copa Libertadores da América, acabou caindo na pré-Libertadores, como a gente bem lembra, pelo Barcelona de Guayaquil. Cai na Sul-Americana e aí deu azar, né, Tomás? Deu azar. Sim, vamos combinar. Poderia se classificar, pode ainda se classificar, deveria se classificar, né? Tem um orçamento muito maior, tem dívidas muito maiores também, mas assim, o Corinthians tem o Memphis Depay, quem é que tem o Huracan, o Racing do Uruguai? A América de Cali você ainda pode falar do Carrascal, né? Que era um jogador de seleção da Colômbia, de Copa do Mundo e tal. E eu não acho a seleção da Colômbia pior do que a da Holanda, assim. Então tá tudo certo. Agora, o Corinthians poderia ter caído... A seleção da Holanda tem o Dumfries, hein? Tem o Dumfries. Tem um monte de coisa boa também. Agora, o Corinthians poderia ter caído, né, Tomás, num grupo com essas babas aí, esses pula-pula, pulo-pulo. O bulo-bulo, coitado, tá na Libertadores. Bucaramanga. Tem um monte de... Você vê, o pulo-pulo tá na Libertadores. Mas o líder do campeonato colombiano e o vice-líder, o terceiro colocado do campeonato argentino, não só estão na Sul-Americana, como no grupo do Corinthians. Então o Corinthians deu um pouco de azar. Dito isso, num grupo difícil, um grupo, digamos, de nível Libertadores, né? É o único grupo da Sul-Americana que tem um nível igual, até melhor, do que alguns grupos da Copa Libertadores. O Corinthians caiu bem aí, e bem nessa coisa de crise extracampo, demissão de técnico, enfim, um monte de outros problemas, né? Bota time titular, bota time reserva, não sabe bem o que fazer, o interino decide uma coisa, o outro técnico outra, o Dorival outra, enfim. O Corinthians ficou um pouco nesse limbo e agora a situação dele está difícil na Sul-Americana. Agora, anotem, o América de Cali vai bater semifinal, pelo menos, desse torneio. O América de Cali é um time muito bom, achei, Tomás. A gente vê muito jogo, né? Ele tinha jogado muito bem contra o Corinthians no primeiro tempo do jogo da ida, no jogo do turno. Só que o Corinthians muito desfalcado. Aí entra um Carrídio, Yuri Alberto e mais um, não lembro se foi o Bidon. O Corinthians passa a fazer um bom jogo. E aí a gente fica com aquela impressão, puxa, talvez o América de Cali não fosse tudo isso, talvez tenha jogado bem mesmo porque estava contra o time reserva. No segundo tempo não conseguiu competir tanto, tomou o gol de empate. Um gol meio sem querer do Corinthians, mas foi um gol de empate e tal. Mas hoje não deixou nenhuma dúvida. Que é um time que não tem medo, né? É um time que não tem medo. Não sentiu o gol. Isso, eu sempre avalio pela... O time bem treinado, o time confiante, você avalia pela maneira como ele se porta em campo, né? Como ele se comporta. Então, quer dizer, você joga na Neoquímica Arena, muita gente, muito barulho, o torcedor do Corinthians é quente, é grande, toma um gol, muito time se desmancha, né? Tem muito time que se desmancha. A América de Cali manteve sua postura, marcando alto, voltou para o segundo tempo. Você falou... o gol no começo do segundo tempo e tal, mas já poderia ter saído no fim do primeiro, sim. Cabeceio na trave, né? A bola cabeceada na trave. Então, o América de Cali mereceu empatar o jogo e depois controlou o Corinthians no segundo tempo sem grandes problemas, assim, né? Sem grandes massacres, sem grandes sufocos. Então, eu acho que é um time muito, muito bem organizado. Tem 6 pontos, a gente estava vendo a tabela agora há pouco, está atrás do Huracan, ganhou, mas tá falando tudo isso, ganhou só uma. Ganhou só do Racing. Sim, ele ganhou do Racing e empatou os 3 jogos que fez contra Corinthians e Huracan, sendo 2 deles fora. Exato. Agora ele joga contra o Racing em casa e contra o Huracan em casa. Eu acho muito provável que fique em primeiro nesse grupo, o América de Cali. Aí já pula para as oitavas. E vamos ver quem vem, né? Vamos ver quem vem de Libertadores, vamos ver quem cresce, quem sai, quem entra. Os times colombianos também acabam sofrendo com janela europeia, mas... Eu gostei desse time colombiano, Tomás. Assim, eu estou elogiando que é para tirar um pouco do peso do tropeço do Corinthians na Sul-Americana. Eu acho que é um grupo difícil, que acho que clubes brasileiros grandes têm que fazer melhor do que o Corinthians tem feito, mas, dado o contexto, não é tão surpreendente que o Corinthians esteja onde está na Sul-Americana. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai trazer as estatísticas de Corinthians 1, América de Cali também 1. O Corinthians é o terceiro colocado com 5 pontos, o América de Cali tem 6, o Huracan tem 7, o Júlio já explicou isso, só que o Huracan ainda vai jogar contra o Racing. Nessa rodada, pode ir para 10, né? Temos aí a tabela e a classificação. É no Uruguai o jogo, né? Se o Racing vencer esse jogo, o Corinthians, para mim,
vai depender de um empate contra o Huracan fora de casa. Porque aí ele empatando com o Huracan fora de casa, ele pode vencer o seu jogo depois contra o Racing fora e torcer para que o Huracan perca ou, de repente, empatar fora de casa. Não serviria, porque o saldo do Huracan é muito bom. A não ser que o Corinthians goleie o Racing lá no Uruguai. A gente nunca pode contar com goleada, né? Claro, a grande esperança do Corinthians passa por um tropeço do Huracan amanhã. Porque se o Huracan ganhar, ele está praticamente classificado. E aí o Corinthians teria que ganhar na Argentina do Huracan e torcer ainda por tropeço do América de Cali. Fica numa situação... a situação é ruim no grupo, mas ainda acho que se o Corinthians ganhar os 2 jogos dele, ele entra pelo menos em segundo lugar. É que ganhar os 2 jogos dele significa ganhar lá na Argentina do Huracan. Eu não conto, eu acho que qualquer situação não, mas muito provavelmente com 2 vitórias ele se classifica. Mas o problema é ter essas 2 vitórias, Júlio. É muito difícil, né? Claro. Muito o problema difícil. É ganhar lá na Argentina, né? Não tanto. E o Corinthians joga 2 fora agora, né? O Corinthians entrou como o pote 4 desse grupo, porque veio da pré-Libertadores. Então agora ele joga 2 partidas fora de casa. Ele não fez o serviço em casa. Lembrando que no ano passado 4 de 9, o Corinthians só empata com o Racing fora, aquele baita tropeço que depois foi minimizado porque o Racing acabou se classificando junto com o Corinthians e eliminando Argentino Júnior, que estava no grupo do Corinthians, se eu não tiver enganado.